Olá, boa noite a todos. Eu sou Jocelyn Godoy da JC Godoy Adênio e de acordo conforme o pessoal foi pedindo para a gente poder estar fazendo um vídeo sobre o levantamento de caudex, apesar de ter hoje bastante conteúdo já na internet disponibilizado sobre o modo que é feito o levantamento de caudex, a gente resolveu explicar o que a gente utiliza, o modo que a gente utiliza aqui na nossa produção. A gente vai colocar hoje duas situações de levantamento de caudex. Tá? Eu tenho algumas plantas aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira situação seria essa, que a planta já está pedindo para ser trocada de vaso. Então, a importância do levantamento de caudex e da limpeza de raiz é para a gente poder ver se não possui cochonilho de raiz no substrato, na planta, às vezes o que pode chegar até matar a planta. E em tempo de chuva é importante fazer o levantamento de raiz para que não ocorra apodrecimento nessas raízes capilares aqui. Então vamos fazer o replantio dessa daqui agora para vocês verem como é feito o replantio e o levantamento de caudex já no próprio replantio. Aqui a gente tem um vaso cuia. Vou pegar o nosso substrato aqui. Primeiramente a gente coloca o substrato no vaso aqui. No caso desse levantamento de caudex, a gente vai fazer o levantamento de caudex e posteriormente a limpeza de raiz. Então vamos colocar aqui, no caso, procura ver aqui, ó, essa seria uma altura legal, ou até um pouquinho mais aqui, vamos fazer um pouquinho mais aqui. Eu já vou explicar para vocês o porquê dela ficar nessa altura aqui. E aqui, após colocar ela aqui, normalmente a pessoa utiliza ou o osmocote ou o Fusion no fundo do vaso. Como esse nosso substrato já possui adubação nele, eu não vou estar utilizando o Fusion no fundo do vaso. Já é misturado diretamente no substrato. E aqui é feito a complementação com mais substrato no vaso. Feito isso, o que vai acontecer? Com o tempo e com as regas, esse substrato que ela estava aqui no vaso, vamos ajeitar ela aqui, esse substrato aqui que vocês podem ver nessa área aqui, com o tempo a rega, a água vai lavar esse substrato e vai fazer o levantamento de caudex dela. E na parte de baixo dela ela já vai ter enraizado, as raízes capilares dela já vai ter fixado no substrato novo. Então ela não vai sentir tanto o levantamento de caudex. Essa é a primeira situação ao qual é feito um levantamento de caudex sem tanta intervenção na planta, para que a planta não sinta, né? O pessoal costuma dizer também que é o falso replantio. Só que no momento que você faz o levantamento dessa planta, deixá-la um tanto assim, mais ou menos alto, o que vai acontecer? Você vai poder posteriormente fazer a limpeza de raiz aqui e tá feito o levantamento de caudex sem ter tanta intervenção na planta. Essa foi a primeira situação de levantamento de caudex, tá? Principalmente para quem está começando, não quer ter tanta intervenção na planta, mas gostaria de estar fazendo o levantamento de caudex dela. Essa é uma situação que é 100% seguro praticamente o levantamento de caudex dela, porque ela vai correr o tempo da raiz fixar no substrato novo, dela se adaptar com a iluminação, essa parte do caudex não vai ser exposto direto à luz solar, não vai ocorrer o risco de queima, porque vai sair esse substrato aqui
velho da parte de cima gradativamente conforme for regando, tá? Essa é a primeira situação. Agora, após feito esse tipo de levantamento de caudex, a gente vai para mais uma opção. A segunda situação seria essa daqui. Essa planta ela sofreu 2 levantamentos de caudex, né? De acordo com a marca que ela tem aqui. A segunda situação é a seguinte: você pode retirar todo o substrato da planta, lavar, fazer a limpeza de raiz ou deixar as raízes do jeito que você retira, depois lavar para poder enraizar e posteriormente você está fazendo a limpeza delas. Aqui o que a gente vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. No caso, após fazer a limpeza de raiz nessa situação, é importante deixar ela pelo menos uma semana na sombra para essas raízes que foram quebrada, machucada, cicatrize. Tá utilizando aí ou canela em pó, ou um talco antisséptico, ou até mesmo um fungicida. Isso vai variar do que você tiver disponível aí. No local onde é feita a retirada das raízes que estavam acima do caudex, como é nesse caso aqui, é importante você estar utilizando ou canela ou a cola também. No caso a gente utiliza essa daqui, para poder estar cicatrizando essa área onde foi feita a retirada das raízes. Então a gente vai fazer o replantio dessa daqui, já fazendo o levantamento de caudex aqui. Pessoal, lembrando, você que não segue a gente aí no Instagram, nos siga lá no Instagram, é JC Godoy Adênio. Lá a gente tem feito lives com alguma frequência, a gente tem sempre tá sempre fazendo sorteio de sementes por lá, tá? Agora futuramente a gente vai estar fazendo sorteio de alguns enxertos lá também, tá? Essa daqui agora a gente posiciona ela do modo que a gente deseja. Como eu já havia feito essa limpeza de raízes nela, eu já posso replantar ela. Ela está aproximadamente há uma semana e meia fora do substrato. Essa daqui é uma das plantas que a gente utiliza para corte de material, que é uma egg roll. Esse enxerto foi feito dia 30/7/2020. E vocês podem ver que não dá tempo dele crescer. O substrato normalmente é o que vocês têm na região aí que vocês já utilizam. Aí depois a gente vai estar mostrando para vocês o substrato que a gente prepara aqui, as proporções, tudo certinho para vocês. E no caso dessa daqui já foi feito o levantamento de caudex. Quando é feito esse replantio e o levantamento de caudex, é importante deixar essa planta recebendo no máximo a luz solar só da manhã, luz indireta, tá? Não pode ser colocada ela diretamente no sol, porque ela ainda não está com as raízes dela fixadas no substrato, desculpa, para absorver umidade. Então o que vai acontecer? Ela vai desidratar demais. Então é importante manter ela num local onde ela só vai receber a luz solar, aquela luz indireta, de preferência a luz da manhã. Vai ser necessário manter essa planta nesse modo em torno aí de no máximo uns 10 dias, até começar a perceber que tem as primeiras brotações nos galhos. Aí pode ser levado ao sol, tá? Essa daqui, então, é o segundo modo de fazer o levantamento de caudex.
Quando você retira todo o substrato, faz a limpeza de todo o substrato antigo e faz o replantio já com a limpeza de raiz. Eu, no caso, já gosto de fazer o replantio e a limpeza de raiz com levantamento de caudex. Aproveito e já faço uma poda, tá? Eu gosto porque quando é feita a poda, ela vai ramificar mais, tá? E já que é feito para não perder muito tempo de floração da planta, já que é feito já o levantamento de caudex e a poda da parte aérea, ela já vai enraizar e florescer. Essa daqui foi uma planta que a gente fez esse trabalho de levantamento de caudex sem fazendo a limpeza do substrato por completo, tá? Tá aí, pessoal. Essa daqui foi a primeira situação que a gente falou para vocês. Essa daqui foi feito o levantamento de caudex dela com o substrato velho. Agora que ela já está vigorosa, ela está bem firme, a gente vai fazer o que? Vai fazer toda essa limpeza dessas raízes aqui e selar para que não ocorra nenhum fungo, nenhuma contaminação, nada, para que a gente não corra o risco de perder essa planta. Então a gente vai fazer essa limpeza e automaticamente vai aparecer o caudex dela aqui sem essas raízes, tá ok? Pessoal, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiver, deixa aí no comentário. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aí, dá essa força pra gente, para que a gente possa estar fazendo aí novos vídeos para vocês. Coloca aí o tema que vocês gostariam de estar vendo aqui no nosso canal, o que a gente poderia estar melhorando aí, tá bom, pessoal? Agradeço muito a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.